Eu quero terminar hoje a última mensagem da série Servir ao Senhor com Alegria, que é sobre ministério, amém? Quantos abriram assim o entendimento? Essa palavra, irmãos, me faz assim virar uma máquina assim do reino de Deus, assim, que nada me para, porque eu estou ajustado, e você e eu ajustado na motivação da palavra, da revelação do Espírito Santo, nada nos para, é ou não é? Você se converteu, irmão, recebeu a salvação, consequentemente, você recebeu um espírito de servo, porque Jesus, a Bíblia diz que ele é o servo, amém? E aí, lá em Isaías, né, o servo do Senhor, Isaías 42, depois lá em Filipenses, Paulo reforça, né, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele sendo Deus, aí assumiu a figura de servo. Ministério é serviço. E dentro dessa, aqui no GC, tem uma programação para você se guiar aí, de 1 hora, né, 5 minutos para a dinâmica. Tem sugestão de louvor, que é os louvores do culto de domingo, amém? Ou a gente sempre dá uma relação aqui de alguns louvores que estão tocando na internet aí, que vão abençoar a sua vida. E tem uma dinâmica, às vezes que eu puder, por exemplo, hoje eu fiz logo antecipado, deu para me colocar uma dinâmica. E a dinâmica de hoje, para você fazer lá no seu GC, é a seguinte, é pegar 2 garrafas com água. Uma só gelada e uma outra congelada. E aí você vai dar para 2 líderes ali, 2 pessoas do GC, uma com a água gelada e uma com a água congelada. E aí os 2 vão te servir ali uma parte do GC de água. Amém? Quantos estão comigo aqui? Só que a grande lição dessa dinâmica é que a gente só consegue servir se o nosso coração estiver amolecido pelo fluir do Espírito Santo. Porque tu já tentou servir uma garrafa de água congelada? Dura, não cai água. Então se meu coração estiver duro, petrificado, eu não vou conseguir servir. Essa é a grande lição, é ou não é, queridos? Eu só consigo servir se o meu coração for quebrantado e amolecido pelo Espírito Santo. Mas se estiver endurecido pelas frustrações, pelas dores da vida, a gente não consegue servir. Então, a grande lição é, diga para o seu irmão aí, que o teu coração seja um coração quebrantado pelo fluir da misericórdia de Deus, amém? Que você perdoe quem houver te ofendido, amém? Que você não se frustre com quem não fez da maneira que você queria, mas que você sempre se alegre em Deus, amém? E aí nós vamos agora para a ministração. Diga, um coração salvo é um coração que deseja servir. Você que está aqui hoje, você foi salvo. O Espírito Santo te deu uma nova natureza, amém? E é natural agora, é sobrenaturalmente natural que você quer servir a Deus, que você quer ser útil para o Espírito Santo, que você quer ver pessoas, mas ministério e serviço é mal compreendido pela maioria das pessoas. Serviço é ministério, amém? Não é outra coisa a não ser servir e lavar os pés dos irmãos. Ministério. Ministério não é para mim mandar nas pessoas, controlar as pessoas. Eu estava vendo uma pessoa que é muito influente, e eu nunca imaginei, ela testemunhando, falando da vida de experiência ministerial, de quanto ela foi ofendida, que se ela fazia uma coisa, aí a liderança dela, tu estava soberba, arrogante e tal. Se ela fazia algo aí, e quantas lideranças
equivocadas, querem mandar, controlar. E se a pessoa se destaca, já está com orgulho, está com não sei o quê. E porque tem uma motivação equivocada. E aí o ministério trava, porque vira uma doença. Quantos estão comigo aqui, queridos? Mas quando eu tomo a verdadeira essência do ministério, olha lá, vamos aqui para a palavra, queridos. Diga, ministério. Quando a maioria das pessoas escuta ministério, essa palavra, ela pensa logo em pastores, padres, sacerdotes profissionais. Mas Deus quer que cada membro da sua família exerça o seu ministério. Amém? E eu vou te provar isso pela Bíblia. Pastor, é todo mundo para ser ministro? É todo mundo. Não é pastor, não é padre, não é ministro de um sacerdócio profissional que tem que ter uma capacitação teológica. Olha lá. Mas a palavra servo e ministro são sinônimos. Ou seja, quando você está servindo, você está ministrando. Quando você traz um copo para cá, quando limpa a igreja, quando arruma as cadeiras lá do GC, você está ministrando. Amém, queridos? Qualquer atitude de serviço, a gente equivocadamente pensa que ministrar é pregar, pensa que ministrar é cantar, pensa que ministrar é orar. Não, ministrar é servir. Amém, queridos? E aí, olha só, queridos, se você é um cristão, você é um ministro. Diga para o seu irmão, você é um cristão? Um seguidor de Jesus? Você vive para fazer a vontade de Jesus, então você é um ministro. Quando você está servindo, você está ministrando. Quando, agora vamos para um exemplo prático, pastor, então como é isso? Quando a sogra de Pedro estava doente, e o Pedro estava atribulado, porque a mulher dele estava atribulada, porque a mãe dela estava doente. E essa palavra profética eu declaro sobre o meu sogro Valquimar, que está doente também, foi lá se consultar. Aí eu vi a aflição da minha mulher e aquilo me aflige, né? Meu sogro está com problema de saúde, que é o pai da minha esposa. Deixa ela aflita, consequentemente mexe comigo. É ou não é? Mas eu quero declarar uma palavra sobre a vida do seu Valquimar, sobre a vida do teu sogro, da tua sogra, do teu familiar, aonde houver alguém enfermo. A Bíblia diz que Jesus foi lá. Pedro, vamos lá na casa da tua sogra. Ele tomou ela pela mão e a febre deixou ela e ela começou a servir. Olha aí no slide aí, o segundo slide aí. Eu quero declarar essa palavra, queridos, pode passar. Outro termo relativo a servir a Deus, que é mal compreendido pela maioria das pessoas, é a palavra ministério, porque ministério e serviço é a mesma coisa. E aí olha Pedro aí, Mateus 8,15, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu. Quando Deus nos cura, quando Deus nos salva, quando Deus nos abençoa, é para a gente servir, é para a gente ser instrumento de cura, de bênção, de salvação. Amém, queridos? E aí, é exatamente isso. A sogra de Pedro, não, agora tu vai fazer um curso de teologia de 5 anos para te exercer teu ministério. É isso? E ela se levantou e serviu. Quantos vão se levantar aqui em nome de Jesus? Quantos já se levantaram? Eu já me levantei, amém? E eu vou servir. E aí ela foi pregar, ela foi orar, ela foi servir. Consequentemente, ela estava ministrando. Irmãos, é muito poderoso isso, sabe? Quando nós somos curados, nós somos curados para ajudar outros. O teu maior ministério é a tua maior dor. A tua maior mensagem é o teu testemunho. Tem pessoas hoje que vão ser transformadas, não por uma palavra de um pastor de púlpito, amém? Mas vão ser transformadas e tocadas pela tua vida. E é
no teu ministério. Uma vez disseram para John Wesley: olha, tu está proibido, a igreja religiosa disse, tu está proibido de pregar nas paróquias da igreja anglicana. E aí John Wesley foi para as praças, e aí ele disse: a minha paróquia é o mundo. E aí afluíam as multidões, e Wesley pregava nas praças ao ar livre. E aí multidões, lá na paróquia era bem pequenininha, né? Cabia poucas pessoas. Mas diga para o seu irmão: sabe onde é o teu ministério? É a tua missão nesse mundo. Onde tu estiver, Deus vai te levantar lá para você abençoar. Então, nós somos abençoados para ser uma bênção. Nós somos salvos para servir e não para ficar sentado esperando pelo céu. Irmãos, isso aqui, eu queria que você olhasse aqui para mim com muita atenção. Eu e você não fomos salvos para ficar sentado esperando o céu. Sabe por quê? Porque a gente precisa fazer um questionamento, uma pergunta. Eu preciso fazer uma interrogação, uma pergunta para mim mesmo. Você já fez essa pergunta? Se Deus me salvou depois que eu aceitei a graça dele, não me salvou quando eu aceitei a graça dele? Então por que ele não me leva logo para o céu? Ele me deixa nesse mundo aqui, nesse mundo decadente, de dores, de sofrimento. É ou não é, queridos? Quantos já se perguntaram isso? Sabe por que Deus não nos salva e nos leva logo para o céu, mas deixa a gente aqui nesse mundo? Ele nos deixa aqui para que eu e você possamos cumprir o propósito dele aqui na terra, amém? Uma vez que você foi salvo, Deus quer usar a tua vida para os objetivos dele, amém? Para os propósitos dele. Deus tem para você um ministério aqui dentro da igreja, que é servir uns aos outros, amém? Dentro do GC. Mas ele também tem uma missão para mim e para você no nosso mundo, no nosso universo. Aquele local lá você foi enviado por Deus. Você não está naquela família por acaso. Você não está naquele bairro por acaso, naquela rua por acaso. Você não está naquele trabalho lá por acaso. Quantas e quantas vezes no ambiente de trabalho que você está em intimidade, você já teve experiência de pessoas chegarem com você e pessoas chorando, precisando de algo de Deus, que tu sabe, meu Deus, é um problemão aqui, e de repente brota de dentro do teu espírito palavras, direcionamentos, palavras proféticas, a pessoa sai daquele ambiente e você está cumprindo o teu propósito. Diga: propósito de Deus é maior do que a minha própria vida, é maior do que o meu trabalho, é maior do que a minha casa, é maior do que a minha família, é maior, é para além. A tua casa, o teu casamento, o teu trabalho são importantes, mas você não está ali só para cuidar da tua família, amém? Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Agora eu vou te provar como você tem um ministério. Olha aí, Efésios 4, 11 a 12. A gente pensa, quem tem ministério é pastor, é apóstolo, é profeta, aí tem bispo, aí tem várias nomenclaturas eclesiásticas, é ou não é? Aí o cara já não sabe, meu irmão, é tanto nome, antes eu era pastor, agora é bispo, é apóstolo, não sei o que, não sei o que. E a gente fica naquela, quem tem ministério é esses caras. Mas olha o que Paulo nos fala, esse texto de Paulo é o texto do ministério, olha o que ele diz. E ele mesmo concedeu uns para o quê? Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Agora eu quero que você olhe com atenção. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Em outras versões, para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, olha o que Paulo está nos ensinando, que o apóstolo, que o profeta, que o mestre, que o evangelista, que o pastor,
Ele aperfeiçoa, ele treina, ele capacita os santos para a obra do ministério. Quem exerce o ministério é os santos. Você já tinha olhado para essa perspectiva? E os santos são o quê? Aperfeiçoados para a obra do ministério. Aqui nessa revista atualizada diz: para o desempenho, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, irmãos, a IEV já está numa nova dimensão, é ou não é? Todo mundo está trabalhando aqui, e a igreja está sendo edificada, e mais pessoas estão chegando, e mais pessoas estão vindo, e a tendência é a igreja ser edificada, porque você está servindo. Agora, imagina, pastor, eu não sou importante. Imagina o rim. O rim diz: eu não vou mais trabalhar hoje, eu cansei, estou estressado. Quantos já se estressaram assim? Já cansaram? Então eu estou cansado, eu estou estressado. O rim, ficou invocado o rim, eu não vou trabalhar. O que acontece? Todo o corpo sofre. É ou não é? E fica doente e vai precisar de uma intervenção médica, fazer hemodiálise, né? Agora, se o rim diz: não, vou funcionar, eu vou servir o corpo, ele começa a fazer o trabalho dele. Todo o corpo é abençoado. Então diga para o seu irmão: o teu ministério edifica ou destrói o corpo? Traz saúde para o corpo quando você funciona, ou adoece o corpo quando você diz: eu não vou fazer? É forte isso, não é, irmãos? Quando eu recebi essa palavra, irmãos, que eu estou ministrando aqui, há 10 anos atrás, eu volto nela, porque às vezes dá vontade o cara parar, e eu digo: cara, se eu parar, vai todo o corpo sofrer. Não é que eu seja presunçoso, quantos estão me entendendo, queridos? Mas é que ou eu sou instrumento que edifica a igreja, ou eu sou instrumento que, não tem esse termo, né? Desedifica, mas destrói a igreja, faz a igreja ficar doente. Mas eu quero declarar sobre a tua vida: você vai funcionar, você já está funcionando, você já está servindo. Pode ser o trabalho mais simples, pastor, eu só posso dar essa pequena contribuição, eu vou ali, eu vou só frequentar o GC, só de você chegar lá já dá saúde para o corpo, já abençoa, é ou não é, queridos? E a tua presença já faz a diferença, no culto, na reunião, é ou não é? Por quê, irmãos? Porque você está sendo capacitado por Deus através de pastor, de mestre. Pastor não pode ser só pastor, a igreja tem que ter um ministério quíntuplo. A gente vai já terça-feira ter treinamento aqui, é para aperfeiçoar os santos. Não adianta a gente ficar falando: tu é abençoado, e você não fluir para você ser canal de bênção, amém? E automaticamente você vai fluir, as bênçãos, o tio Deusinho ministrando, ó, a bênção vai correr atrás de ti. Não é tu que vai estar atrás de bênção, não. Porque tem muita igreja que os camaradas estão tudo atrás de bênção e não consegue, porque ele não flui na vontade, no objetivo, no propósito de Deus. Quantos estão comigo? Ele só quer a vontade dele, os benefícios dele, e ele vive atribulado, correndo atrás de bênção. A bênção ali vai, e a bênção quando ele chega, não, a bênção, diga: a bênção está no lugar do teu propósito, no lugar onde você serve, onde você ministra, onde você está se doando, e aí a bênção vai correr. Tu vai dizer: não, tá bom, Jesus, eu já tem muita bênção na minha vida, mas Jesus vai dizer: mano, tu está no lugar do teu propósito, está servindo ao meu propósito, aos meus objetivos, e agora te prepara, porque você vai ser alvo do meu favor, dos meus benefícios, das minhas bênçãos. Será que tem alguém aqui que é alvo da bênção de Deus? Quando você está no arado, servindo, Deus está te caçando para te abençoar. Eu não gosto desses termos, mas Deus vai te atropelar de bênção, amém? Deus vai te jogar um terremoto de bênção, uma onda de bênção, bênçãos abundantes, amém? E aí, queridos, você é chamado para servir. Deixa eu ver aqui. Isso vai ser, diga: eu fui chamado para servir. Enquanto
você cresce. Você às vezes pensa assim, às vezes pensava, lá atrás, pô, não, eu tenho que ser pastor. Mas ao mesmo tempo, por um fluir de Deus, eu já comecei a servir. Eu entreguei minha vida para Jesus, 16 anos, 1997, lá na sala da vovó, e eu estava lembrando, ontem lá, o vovô morreu um pouco antes disso, acho que foi em 95 que o vovô morreu, eu acho. Lembra, Junho? Não lembro. 95, 96 o vovô morreu. Mas antes de o vovô morrer, ele teve um AVC, ficou acamado, uns 2 anos. Tia Creuza cuidou muito dele, sempre a tia Creuza cuidando. E aí eu lembro, eu era um drogado, eu era um bêbado e vivia drogado. Triste isso, mas era a minha realidade, infelizmente. Mas é bênção, às vezes eu falo com vergonha, porque tem gente, olha, eu era e se alegra, né? Porque ele era perdido, não sei. Mas outro dia aqui na IEV mesmo veio um cara que estava na mesma situação que eu, ele disse, pastor, o diabo disse uma coisa, mas o Espírito Santo usou. Aquele dia que o senhor falou que o senhor tinha esse mesmo problema que eu estou enfrentando, e eu vim aqui desesperado, que eu quero sua ajuda. E aí eu pude, através daquela dor lá de trás, ministrar ele. Mas eu lembro que eu estava naquela vida muito doido. Não tem o Natal? Feliz Natal. E eu estava lá na S4. Estava meio chapado, parando aí. Natal, virada de ano, Feliz Natal. Eu saí caladinho, Rai. Fui lá na cama do vovô sozinho lá. Acho que a vovó também estava com ele. Vovô acamado, olhos abertos, mas não falava, mas ouvia. E aí eu falei com o vovô, eu disse, vô, Feliz Natal, eu lhe amo, vô. Eu lhe amo, senhor. Isso é um noiado. E eu quero dizer que, naquelas minhas palavras, né, tipo dizendo que ele não estava só, e aí eu chorei com o vovô lá, e o vovô acamado, e eu vi que saiu lágrimas do olho dele, que ele não falava. E aí passou um pouco de tempo, o vovô faleceu. A primeira pessoa que morreu na minha família foi o vovô. E aquilo foi um choque. Aí o cara, lá na rua de novo, lá naquela região ali, estão velando o vovô lá na sala. Ficou lá na sala da vovó, bem apertadinho, o caixão do vovô. Eu não consegui ir, porque aquilo era algo assim chocante para mim. Ninguém da minha família morreu, eu vou ver. Aí eu disse para os meninos, aí o Márcio veio me chamar, eu até disse para o Márcio, ele disse, mano, eu não quero ir ver não. Eu quero ficar com a memória do dia que eu me despedi dele. Feliz Natal. Aí o vovô foi sepultado, eu não vi ele no caixão, eu não fui lá no cemitério. Passou um tempinho, o titio, dia de finados, 1997, 2 de novembro de 97, fazendo a reunião na sala onde meu avô foi sepultado, no dia dos mortos, foi o dia da vida. E aí aquele dia Deus veio ao meu encontro. Na verdade Deus me atraiu, eu não entendi, Jones, como eu fui atraído para aquele, mas era a graça de Deus já. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com cordas de amor eu te atraí, com benignidade eu te chamei. E aí eu comecei a chorar naquela experiência ali de salvação, que minha vida nunca mais... Eu voltei a ter várias quedas, foi 2 anos para mim me libertar das drogas, mas eu não consegui mais ser o mesmo Agno. Eu não fumava, eu não usava nada de droga da mesma forma. O Espírito Santo começou a gerar aquela transformação poderosa. Amém, queridos? Mas por que eu estou falando isso? Porque desde aquele dia, irmãos, nasceu uma paixão de evangelizar, de ganhar almas. Eu não sabia nada do evangelho, mas eu chamava meus colegas, tudo noiado, mano, bora. Aí às vezes eles iam, às vezes ele bagunçava comigo, me
tirava chacota. O Duda várias vezes tirou onda comigo, que era mais bagunceiro. E aí o moleque, você não está entendendo a parada, mais uma hora. Aí passava o tempo, lá vem o Duda chorando. Mano, tu é crente mesmo, bicho, eu estou assim, assim. E aí eu já dava uma palavra. E desde aquele dia eu queria ser pastor, porque eu achava que para servir a Deus tinha que ser pastor. Mas eu já comecei a servir ali, amém? Então quando você nasce de novo, não interessa se você tem uma credencial de pastor, de evangelista, de apóstolo, de bispo. Você já tem um ministério, você foi chamado para servir. E servir é amar as pessoas, é se entregar para Deus, para ser canal de Deus, para abençoar a vida das pessoas, amém? Aí depois eu virei pastor, mas eu nem queria mais. Já era um bocado de pastor querendo me ungir. Eu, não, tá bom, já tá legal, eu tô pregando. Não, mas você precisa ser ungido. Aí o outro, não, tu precisa ser ungido. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, você precisa assumir o teu chamado. É mais do que um título. Chamado não é um título, amém? Quantos estão comigo aqui? Chamado não é um cargo na igreja. Chamado não é uma posição ministerial. Chamado é um serviço que queima, que eu tenho que pregar o evangelho, que eu tenho que orar, que eu tenho que aconselhar, que eu tenho que me importar com alguém, que eu tenho que mandar uma mensagem, que eu tenho que ligar, que eu tenho que visitar, que eu tenho que participar. Ninguém nunca foi atrás de mim para ir para culto, irmãos. Mas é o chamado que a gente está, e chega cedo, e chega cedo. Agora eu estou chegando tarde, porque aqui na IEV, irmãos, tem gente comprometida. Mas antes eu ficava preocupado desde o louvor. Chegava super. Davi e a Esther são acostumados, já nasceram já missionáriozinhos já. Mas diga para o seu irmão, chamado é para servir. Efésios 4, 11 e 12. Aí ele vai dizer, irmãos, olha, quem quer amadurecer aqui? Quem quer deixar? Eu já fui muito imaturo, fazendo confusão em copo d'água. Imaturo, ele faz confusão em copo d'água. É ou não é? Ele estraga. Mas aí Paulo está dizendo, para que não sejamos, depois no versículo 13, ele diz, para que não sejamos mais como meninos, inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Quando você começa a servir, que você sai da qualidade de filho, de só, me dá isso, me dá aquilo. Na família biológica não é assim? O filho só exige, é ou não é? Aí quando você vira pai, quando você começa a servir, aí você entra em uma nova dimensão de maturidade. Assim é no ministério, quando tu começa, não, eu não vim aqui atrás de bênção, eu sou bênção, eu vou cuidar de alguém. A partir daí começa uma explosão de maturidade, de crescimento, de saúde na tua vida ministerial. 1 Coríntios 1, 23 a 31, esse foi o texto. Eu fui ungido no concílio de pastores, que tinha um pastor da Segunda Igreja Batista. Imagina isso, irmão. Pastor da Segunda Igreja Batista. Aí tinha um pastor da Assembleia de Deus do Amazonas. Aí tinha um outro pastor lá, presbiteriano, foi uma salada mista. Aí eu nunca tinha sido ordenado, né? Aí eles tinha que se apresentar diante da banca deles lá e por que você deve ser ungido, pastor? Tipo, apresentar as tuas razões, né? De tua convicção de chamado. Aí eu li esse texto, irmãos. Eu disse, olha, Deus mudou a minha vida. E desde que Ele mudou a minha vida, eu só vivo para anunciar e proclamar o Evangelho. E eu acho que isso é um chamado que eu tenho. Eu não consigo parar de pregar. Onde eu estou pregando. Aí eu li esse texto aí, ó. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, quantos são chamados aqui? Mas para os que são chamados, tanto judeus, aí ele vai e inclui, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha só, Jones, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se
se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Porque como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Tu é a glória, amém, queridos? Aí o outro texto, só para a gente encerrar. Deus, porque o Deus a quem eu sirvo, Romanos 1:9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Agora o último slide, Romanos 8:28-30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são o quê? Chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos quais também predestinou, a esses também chamou, diga chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. 1 Coríntios 7:17. Ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. Diga, conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno a todas as igrejas. Filipenses 3:14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade adquirida, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Pedro 1:3. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Eu queria te convidar a se colocar de pé, e eu queria cantar um louvor. Eu queria que você colocasse. Eu sei que tem, pastor, isso aqui, eu já estou servindo a Deus. Isso reforça o teu chamado, amém? Isso reforça o teu trabalho no Senhor. Ah, pastor, eu já servi muito a Deus e estou meio parado, estou paradão. Mas hoje eu quero voltar a servir ao Senhor, amém? Eu quero me reconciliar com Jesus. É hoje, queridos. Você pode tomar essa decisão. Quero voltar para Jesus. Pastor, eu nunca fiz minha entrega verdadeira. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Essa é a noite de você entregar a sua vida para Jesus. Você que está aqui, você que está aí na internet, você que está ao vivo agora, você que vai assistir depois essa pregação editada, Deus está te chamando. Para quê, pastor? Para você servir a Ele no corpo de Cristo aqui na IEV, ou na sua igreja local. Você que é de outra denominação, sirva a Ele lá na sua igreja local. Aleluia.